Sejam bem-vindos, bem-vindas, queridos e amados alunos do curso Mater Dei de Teologia Bíblico-Doutrinal. Nós hoje vamos estudar a parte final de patrologia. Nós agora vamos pegar, nessa quarta aula desse 15º módulo, o estudo desde São Cirilo de Alexandria até os escritos apócrifos. Para tanto, vamos pedir a Deus que nos ajude, nos ilumine, nos proteja, nos dê a luz do céu, a luz do entendimento, para que sejamos dóceis aos ensinamentos do Espírito Santo e pratiquemos com a nossa vida a glória de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, fazei que nós, vossos filhos, que buscamos conhecer mais os vossos ensinamentos, cresçamos na nossa fé e no vosso conhecimento, para que possamos adorar-vos e amar-vos como vós mereceis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nesta quarta aula, essa quarta parte de patrologia, que é a última, nós vamos então falar agora sobre São Cirilo de Alexandria. Quem foi São Cirilo? Bem, São Cirilo faleceu em 444, bem no meio do século V. Seu nome ficou vinculado à segunda grande controvérsia teológica que conduziu ao concílio de Éfeso em 431. E também à condenação do famoso Nestório. São Cirilo de Alexandria foi um teólogo profundo e dialético, sutil. Foi reconhecido tardiamente como doutor da Igreja. Ele era natural de Alexandria, como o seu nome supõe. Ele sucedeu no episcopado, na sede de Alexandria, ao seu tio Teófilo, o intrigante e polêmico arcebispo, na sede alexandrina em 412. Seu pontificado também foi marcado pela polêmica, tanto à frente da administração civil quanto às lutas teológicas arianas e nestorianas de seu tempo. Sua formação clássica e teológica foi a da escola alexandrina, sempre defrontada com a escola antioquiana. Como seu tio teve reticências e silêncios diante da doutrina e gestão de São João Crisóstomo. Seu caráter duro exercitou na luta contra os judeus, os novacianos, hereges e pagãos. Houve quem o responsabilizasse até pela morte da famosa filósofa Hipácia, cruelmente despedaçada em março de 415 na escadaria de uma igreja por uma chusma, de uma intriga, uma briga entre os cristãos. Os últimos anos do patriarcado de Alexandria estão marcados pela luta contra Nestório, sobretudo a partir de 428, quando Nestório foi nomeado bispo de Constantinopla. Cirilo converteu-se no paladino da ortodoxia. A velha rivalidade entre Antioquia e Alexandria converteu-se no conflito de toda a igreja. Nestório afirmou que em Cristo há duas pessoas, uma pessoa divina, que é o Logos, que mora numa pessoa humana, e que não se poderia chamar Theotokos, ou seja, mãe de Deus, a Virgem Maria, em virtude disso. Isso era a grande heresia de Nestório. Cirilo rejeitou os argumentos de Nestório e não parou de condená-lo até o concílio de Éfeso, que foi em 431, em que atuou como delegado do Papa. Nesse esforço, continuou lutando até a sua morte, em 444. A obra literária de São Cirilo está praticamente motivada pela controvérsia ariana e pela controvérsia nestoriana. Completam seu labor com comentários bíblicos. Num simples esquema, poderíamos classificar a obra de São Cirilo de Alexandria em 4 grandes estilos, ou 4 grandes, digamos, partes. Uma exegese, uma teológica e apologética, as de sermões e as cartas e outros escritos, no total de 10 volumes da coleção Mini de Patrologia Grega, que vai dos tomos 68 a 77. A obra apologética de Cirilo compreende diversos comentários, até de livros do Antigo Testamento. Destaca-se o que tem forma de diálogo entre Cirilo e Paládio sobre a questão da adoração
e o culto em espírito e verdade, e o seu complemento Glafira, e os 13 livros dos comentários nobres sobre as passagens bíblicas do Pentateuco. Segue-se, portanto, o comentário sobre Isaías e os profetas menores. Do Novo Testamento, das suas obras sobre o Novo Testamento, restam-nos o que fez aos evangelhos de São João, São Lucas e São Mateus. De seus comentários dogmático-polêmicos, cabe citar aquele grande seu Thesaurus de Sancta et Consubstantiale Trinitate contra os arianos. Contra os nestorianos, ele escreveu a seguinte obra, ou as seguintes obras: Adversus Nestorii, Blasfemias, Directa Fide, Scholia de Incarnatione Unigeniti, Adversus nolentes confiteri sanctam viginem essendei param, quod unus sit Christus, e por aí vai. Do ponto de vista apologético da defesa da fé, é interessante a sua apologia contra Juliano, que é uma resposta aos 3 livros contra os galileus, publicados pelo apóstata em 363. Em forma de homilias e sermões, chegaram-nos as cartas e homilias pascais escritas às igrejas do Egito entre os anos 414 e 442. Nelas exorta ao jejum e à abstinência, à vigilância e à oração, à esmola e obras de misericórdia. De seus sermões ficaram-nos somente 22. O sermão 4 é o sermão mariano mais famoso da antiguidade. A volumosa correspondência de Cirilo é muito importante para a história civil e escolástica, para a doutrina e o direito da Igreja, para as relações do Oriente com o Ocidente, para a rivalidade entre escolas teológicas e entre as sedes episcopais. Imprescindíveis são também, para a história do dogma, as cartas escritas a Nestório, como nós já mencionamos aqui. O Papa Celestino honrou-lhe com esses títulos dados ao nosso querido São Cirilo de Alexandria: Bonus Fidei Catholicae Defensor, ou seja, defensor da boa fé católica, Vir Apostólicos, ou seja, o homem apóstolo, e Probatíssimos Sacerdos, ou seja, sacerdote provadíssimo. A Igreja grega o considerou, depois de sua morte, como a suprema autoridade em questões cristológicas. Então, assim nós temos já uma visão de quem foi São Cirilo de Alexandria. Agora nós vamos falar sobre o grande Papa, Papa Leão Magno. O Papa Leão Magno morreu em 461. O que sabemos sobre, o que podemos dizer sobre o Papa Leão Magno? Bem, é muito para notar que, sendo São Leão Magno o maior Papa da Antiguidade, se não conheça nem o lugar, nem a data de seu nascimento. De fato é estranho. Se ele é tido como o maior Papa da Antiguidade, como é que nós ignoramos a data e o lugar do seu nascimento? Uns dizem que era romano, outros creem que, segundo o livro pontifical, tenha nascido na Toscana, pois esse livro diz que era Natione Tuscus, ou seja, era da nação tusca ou toscana. A data do nascimento é colocada entre os anos de 390 e 400. A história, portanto, é quase muda a respeito da sua família, da sua infância e da sua mocidade. São Leão só entra na história quando já estava homem feito, mas quem considera mais tarde a sua vida e as suas obras admitem sem dificuldade que ele seguiu com ardor a carreira dos estudos, conseguindo uma formação literária e científica muito completa. Ele conquistou muito cedo, em Roma, uma situação privilegiada, começando a desempenhar funções muito importantes. Já em 418, foi escolhido para ir à África e entregar pessoalmente a Aurélio, bispo de Cartago, a carta do Papa Zósimo, condenando o pelagianismo. Mais tarde, já sob o Papa Celestino, foi ele que determinou João Cassiano a escrever o seu livro sobre a encarnação. Foi também ele que esclareceu o Papa Xisto
sobre as intrigas de Julião de Eclano. No ano de 439, São Leão Magno encontrava-se na Gália, encarregado talvez pela própria imperatriz Placídia de solucionar uma grave questão que surgira entre os generais Aécio e Albino e ameaçava degenerar numa guerra civil. Enquanto estava na Gália, desempenhando essa missão, faleceu o Papa Xisto III, em 19 de agosto de 440. A voz unânime do povo e do clero elegeu ao sumo pontificado. A situação era tão difícil, tanto da parte da Igreja como da parte do Império. No Ocidente estava a decadência que estava se acelerando, cada vez mais numa marcha vertiginosa para a ruína fatal. No Oriente, as controvérsias cristológicas traziam os espíritos alvoroçados. Por toda parte, os bárbaros invadiram as fronteiras do velho império decadente, que já não conservava mais a sua integridade. Os bárbaros iam se apossando dele a pouco do vasto império romano do Ocidente. A própria Roma não tardará a ser cercada. E os bárbaros eram hereges ou idólatras. Mas Leão era um homem providencial, que Deus punha à testa do governo da sua igreja para orientar e conduzir no meio das dificuldades. Tinha então mais ou menos os 40 a 50 anos de idade. Ele estava no vigor da idade e da sua autoridade como Papa era muito grande. O seu pontificado durou 21 anos. São Leão correspondeu admiravelmente à confiança dos seus eleitores. Foi um homem de Deus no governo da igreja, sábio e prudente, bondoso e forte, até ao heroísmo quando foi necessário. A sua autoridade disciplinar foi exercida com brilho. Nas suas relações com os príncipes, procurou, tanto quanto possível, manter a cordialidade cristã. Como defensor intemerato da fé, perseguiu as heresias e condenou os hereges. A sua bibliografia. Bem, São Leão não foi um polígrafo, como São Jerônimo ou Santo Agostinho. Cultivou apenas 2 gêneros literários, o oratório e o epistolar. E ele nos legou discursos e cartas que são suficientes para mostrar bem o seu valor de escritor culto e aprimorado. Em relação aos seus discursos, às suas obras discursivas, São Leão legou-nos 96 discursos autênticos, que pertencem todos ao seu pontificado. Cerca da metade tratam das festas de Nosso Senhor e dos santos. Os outros tratam de variados assuntos, do jejum, em 4 séries, do dogma contra Eutiques, da esmola, do poder papal ou da explicação de algumas passagens do Novo Testamento. Sobre as suas cartas, as obras chamadas as cartas, a correspondência de São Leão, que é uma parte importantíssima da sua obra literária, consta de 173 cartas, sendo 143 escritas pelo seu próprio punho. Tem todas um caráter oficial e algumas delas são consideradas particularmente notáveis pelo seu valor dogmático, histórico ou administrativo. Nota-se a falta de cartas familiares e de intimidade pessoal. Entre as suas cartas dogmáticas, é necessário distinguir pelo seu grande valor a que ele escreveu a Flaviano, patriarca de Constantinopla, no ano de 449, também conhecida com o nome de Tomo a Floriano, a qual Bossuet chama uma carta divina. Esta carta, aprovada pelos padres do Concílio de Calcedônia, alcançou o valor de um símbolo, como se fosse um verdadeiro credo. Em 9 das suas cartas, ocupa-se da fixação cronológica da festa da Páscoa para solucionar uma questão sobrevinda sobre este assunto com a Igreja de Alexandria. Em todas as suas cartas, São Leão manifesta a sua cultura, a sua autoridade, a sua sabedoria e a sua moderação. Agora, a crítica que se faz a este padre da igreja, São Leão Magno, é que ele é um latino perfeito, dotado de um espírito nítido, rigoroso e preciso.
amigo das fórmulas claras e desprezador das sutilezas. Os seus conhecimentos são vastos, e o seu estilo é puro, e a sua energia é inquebrantável. Depois de São Jerônimo, ele é considerado o mais literato dos padres latinos. Os historiadores não lhe regateiam louvores. Os seus sermões, ordinariamente breves, são considerados modelos de eloquência clássica. Os sermões revelam o moralismo e as cartas mostram o teólogo e o homem do governo. São Leão é, de fato, um grande homem de governo, um desses homens que nasceram para conduzir os outros, com tanta oportunidade e jeito que a autoridade nas suas mãos parece coisa mais natural. De fato, ele é o maior papa da antiguidade. Faleceu no mês de novembro do ano de 461. Foi declarado doutor da Igreja pelo Papa Bento XIV em 1754. O sacramentário leonino que lhe foi atribuído não é dele, embora contenha algumas orações da sua autoria. Esse, então, foi o Papa Leão. Agora nós vamos falar sobre o declínio da literatura patrística. Vamos falar agora de São Gregório Magno, que faleceu no ano de 604. Ele nasceu em Roma e morreu nessa mesma cidade. Passou a história como o arquiteto do papado medieval. Papa de 590 a 604, é reconhecido como um eminente teólogo, administrador e reformador social, litúrgico e moral. Considera-o o último doutor da Igreja Latina. Tratou de modelar as ideias agostinianas da Cidade de Deus, de Civitate Dei, numa sociedade que cristalizaria mais tarde no que hoje conhecemos como cristandade. Seria uma societas republicae Christiane, onde a autoridade secular estaria submetida à autoridade eclesiástica. São conhecidas as suas facetas de monge, fundou 7 mosteiros, de reformador e de missionário. Foi o grande impulsor da vida monástica iniciada por São Bento. Em 596, iniciou um dos grandes feitos do seu pontificado, enviando missionários à Inglaterra, de onde mais tarde partiriam São Willibrordo e São Bonifácio para a evangelização do centro da Europa. Menção especial merece o seu trabalho como administrador e organizador da Igreja, sem nunca renunciar à sua condição de monge. Consolidou o patrimônio de Pedro, chegando a ser, em parte, o fundador do que se conheceria até mais tarde como Estado Pontifício e da autoridade temporal do Papa. Mas sempre pensou que o patrimônio de Pedro deveria estar a serviço imediato da Igreja e dos pobres. Ele entendeu que o seu governo como serviço da caridade sobre a autoridade. Assim demonstra o epitáfio da sua tumba, Cônsul de Deus. 3 das suas grandes obras exerceram uma influência decisiva no pensamento e na praxis posterior da Igreja. Vamos ver. Primeiro, Liber Regulae Pastoralis, que é conhecido como a regra pastoral que se transforma no guia espiritual e prático dos bispos da Idade Média. A segunda grande obra são os diálogos sobre a vida e milagres dos primeiros santos da Igreja na Itália. Destaca principalmente de forma enfática a vida de São Bento. E a sua terceira grande obra são as Moralia in Job, Moralia, ou seja, as morais, sobre o estudo da moral, o texto básico por excelência, encontro obrigatório sobre a moral e interpretação bíblica, que marca um caminho na história da moral cristã. Figuram também entre as suas obras 2 coleções de homilias sobre os evangelhos e sobre o livro de Ezequiel. A importância de Gregório consiste em ter procurado conservar, no período de decadência total da cultura, as conquistas dos séculos anteriores. Agora nós vamos falar sobre a questão da controvérsia iconoclástica. Nós já estudamos isso lá atrás,
que diz essa controvérsia iconoclasta? Bem, primeiro vamos falar sobre São João Damasceno, dentro desse contexto. Ele morreu em 749. São João Damasceno nasceu em Damasco e morreu em Jerusalém. Pertence a uma família cristã, foi o sucessor de seu pai no cargo de oficial administrativo a serviço do califa árabe João. Na verdade, tinha um nome árabe de Mansur. O nome de São João Damasceno era Mansur, era um nome árabe. Sendo ainda funcionário do governo, escreveu os 3 discursos sobre as sagradas imagens, próximo mais ou menos do ano de 730, defendendo a veneração das imagens contra o imperador bizantino Leão III e os iconoclastas. Iniciava assim sua vida de escritor e de teólogo, e que logo apareceria como porta-bandeira da luta iconoclasta. Pouco depois o vemos como monge em Massaba, próximo de Jerusalém, onde passou o restante de seus dias estudando, escrevendo e pregando. Seus contemporâneos conheceram-no como o orador de ouro, Chrysoroas, o manancial ou corrente de ouro. Entre as suas 150 obras escritas sobressai a fonte do conhecimento, dividida em 3 partes. É uma síntese da filosofia e doutrina cristã que influiu de maneira decisiva no pensamento latino da Idade Média e se transformou no texto principal da teologia ortodoxa grega. João Damasceno assenta o princípio da subordinação das ciências profanas à teologia. A filosofia não deve, segundo ele, a filosofia deve ser serva da teologia. A existência de Deus pode ser alcançada, segundo os ensinamentos desse grande pai da igreja, a existência de Deus pode ser alcançada pela razão. Sua essência, ao contrário, é incompreensível. Podemos negar tudo o que repugna a nossa perfeição infinita e atribuir-lhe tudo o que está implícito em tal perfeição. O caminho mais seguro para falar de Deus é o negativo, porque cada atributo positivo é totalmente diferente quando se for aplicado a Deus. Agora nós vamos falar sobre o apêndice de toda essa parte da história da patrologia. Então vamos falar, para finalizar, sobre os livros apócrifos. O que são os livros, os escritos, aliás, escritos apócrifos? Bem, escritos apócrifos ou literatura apócrifa é uma literatura cristã paralela à literatura ou escritos canônicos ou oficiais do Novo Testamento. Então, vejam bem, são escritas paralelas, é uma literatura que não é inspirada, é valorizada com seu valor histórico, mas ela não é considerada essa literatura apócrifa, todas essas obras, como uma literatura inspirada. Aparece ao longo do século II da nossa era e corre pelos 5 primeiros séculos. Em torno dos livros canônicos do Novo Testamento surgiu uma coleção de lendas que formam o que denominamos apócrifos do Novo Testamento. Temos os evangelhos apócrifos, Apocalipse, Cartas e Atos dos Apóstolos. Toda uma literatura não canônica que faz seu aparecimento em contrapartida aos livros que nós consideramos como livros inspirados ou simplesmente como nós chamamos de livros canônicos. Em sua origem, a palavra apócrifo não tinha o significado espúrio ou falso que tem hoje. Na verdade, um apócrifo revestia-se de caráter demasiado sagrado e misterioso para que fosse conhecido de todo o mundo. Devia ser escondido, apócrifos, a palavra em grego significa escondido, do grande público e permitido somente aos iniciados da seita. Somente quando se soube que não pertenciam ao apóstolo ou discípulo de Jesus, a palavra apócrifo adquiriu o significado pejorativo de espúrio, falso, de algo que deve ser repudiado. Os escritos apócrifos têm a ânsia de querer suprir o que falta aos canônicos, como se fosse uma complementação de informações. Neles abundam os relatos de presumíveis milagres, muitas vezes absurdos. No entanto,
Esses livros apócrifos contribuem com valiosa informação sobre as tendências e costumes próprios da igreja primitiva. Representam também os primeiros ensaios da lenda cristã, das histórias populares e da literatura novelesca. Se não são boas fontes históricas num sentido, são em outro. Recolhem as ilusões, as esperanças e os temores dos homens que os escreveram. Ensinam o que era aceito pelos cristãos incultos dos primeiros séculos, o que lhes interessava, o que admirava, os ideais que o acariciavam nesta vida, o que eles acreditavam encontrar nestes textos. O escrito apócrifo cobre toda uma gama dos livros do Novo Testamento, desde os Evangelhos, Atos dos Apóstolos, cartas e até mesmo o Apocalipse. Entre os primeiros, ou seja, os Evangelhos, encontramos os seguintes. Quais são os Evangelhos apócrifos em relação aos Evangelhos canônicos? O Evangelho segundo os Hebreus, uma espécie de revisão e prolongamento do Evangelho canônico de Mateus. Sua composição parece ser do século II e foi escrito originalmente em hebraico com caracteres hebreus. Tem o Evangelho dos Egípcios, de uso entre os cristãos do Egito, de origem gnóstica e escrito para comprovar certas heresias. Sectário e herético, foi reconhecido por Clemente de Alexandria e por Orígenes. Tem o Evangelho ebionita, tem o Evangelho segundo São Pedro, ou segundo Pedro, o Evangelho de Nicodemos, e outros vários livros, evangelhos, em número de 21 relatos apócrifos do Evangelhos atribuídos a diferentes apóstolos. Uma nota característica comum de todos esses evangelhos é a maneira arbitrária como usam os dados canônicos. As narrações dos evangelhos canônicos servem como marco para as revelações gnósticas feitas pelo Senhor ou por Maria em conversas com os discípulos de Jesus depois da sua ressurreição. Agora, tem também, além dos evangelhos apócrifos, tem os atos apócrifos. Os atos apócrifos dos apóstolos têm em comum com os evangelhos apócrifos a ânsia de querer suprir a falta do Novo Testamento. Contam a vida e a morte dos apóstolos no estilo de novelas pagãs. Comprazem-se em descrever aventuras em países longínquos e seus heróis veem-se envolvidos em toda espécie de perigos. São, entretanto, de grande interesse para a história da igreja e da cultura em geral. Projetam uma luz sobre a história do culto cristão dos séculos II e III. Entre os textos apócrifos dos Atos dos Apóstolos, destacamos os seguintes. Os Atos de Paulo, dos meados do século II, os Atos de Pedro, próximo do ano 990, os Atos de Paulo e Pedro, do século III, diferente dos anteriores, os Atos de João, segunda metade do século II, os Atos de André, segunda metade do século III, os Atos de Tomé, escritos em siríaco, na primeira metade do século III, e os Atos de Tadeu, lendas locais escritas durante o século III. Sobre os apócrifos relativos ao Apocalipse, nós temos os apocalipses apócrifos. São uma imitação do Apocalipse canônico de São João. Entre o reduzido número de apócrifos apocalípticos estão o Apocalipse de Pedro, que foi escrito por volta da primeira metade do século II. Seu conteúdo consiste principalmente em visões que descrevem a beleza do céu e o horror do inferno. Reflete a escatologia órfico-pitagórica e das religiões ocidentais. O Apocalipse de Paulo, segunda metade do século III, e outros apocalipses atribuídos a Estevão, Tomé, a Virgem Maria, etc. E em relação às cartas, nós temos as cartas apócrifas, que imitam as cartas dos apóstolos, e temos toda uma literatura, o gênero literário apócrifo atribuído a eles. Também são anônimas essas cartas apócrifas. A principal é a Epístola Apostolória, ou seja, a Carta dos Apóstolos, publicada pela primeira vez em 1919, datada da segunda metade do século II. Constitui um exemplo de literatura religiosa popular não oficial e baseia suas ideias no Novo Testamento. Há outras, muitas outras, como as epístolas apócrifas de São Paulo, entre as quais se conta a correspondência de São Paulo com Sêneca,
8 cartas dirigidas por Sêneca a São Paulo e 6 deste ao filósofo romano. De toda essa literatura apócrifa, podemos dizer o que diz James Question, dos Atos dos Apóstolos. Ele diz o seguinte, abre aspas, um estudo atento desta literatura em conjunto e detalhado aumenta nosso respeito pelo bom sentido da Igreja Católica e pela prudência dos sábios de Alexandria, Antioquia e Roma. Eles foram certamente bons cambistas e experimentaram todas as coisas e ficaram com o que era bom. Então, aqui nós terminamos nessa aula, essa quarta aula, toda a parte de patrologia. Já na próxima aula nós vamos já estudar direito canônico, a quinta e a sexta aula. A sétima aula e a oitava desse módulo penúltimo, que é o 15º módulo, nós vamos estudar Mariologia. Então, que o Senhor nos abençoe, guarde-nos de todo o mal, nos conduza à vida eterna.